Não é isso que me estão a dizer aqui ao meu ouvido. Diz que não está a palavra direta escrito. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a estas desgraças. Começam com a desgraça de eu me atrasar 1h30. João, foi 1 hora só, não foi? Tá, 1 hora. Também estava a exagerar. Mas foi 1 hora terrível. A gente sermos assim. Ainda não aparece aqui no meu telemóvel que estamos em direto, menino. Não aparece, não. Calhar fui eu que não fiz a coisa. Onde é que estás direto? Meninos, nós estamos em direto. Agora estamos. Não. Sermos assim. Agora não aparece aqui no meu telemóvel que estamos em direto. Agora estamos. Estamos em direto. Boa noite a todos. Que todos estejam bem. Deixa-me ver se está o som bom. O som está bom? A imagem está boa? Meninos, nós estamos em direto. A imagem está boa, meninos? Estamos. Agora estamos. Não. Sermos assim. Estamos sim. O João Gabriel e o Joaquim Barreiro e 3 outras pessoas estão a ver contigo. Contigo porque eu estou com isso. Hoje, como não temos cá a senhora Dona Marta, a nossa amiga Marta, estamos aqui só o João e eu. O João está ali com as técnicas dele, isto até vai sair muito bem, do mal, vocês depois vão-nos dizendo. Faz eco, diz o Mário Henriques. Conceição Ribeiro, está tudo bem? O som, o Mário Henrique diz que faz eco. Faz eco porque está a apanhar a minha... Esperem lá, que isso é o meu som. O Rui Pinheiro, boa noite, tudo ok? Boa noite, Rui. Está tudo ok. Era eu que estava com o som do meu telemóvel alto, por isso é que ouvi um eco. Porque assim vou lendo, porque uma vez que não temos cá a nossa amiga e técnica Marta, temos que se desenrascar com o que temos com o técnico principal João, e ele vai ali, não sei se ele vai fazer as partilhas ou não, por isso eu vou dizer a vocês, para vocês fazerem todas as partilhas, porque senão não temos partilhas. Partilhem para tudo quanto é sítio. Faz conta que depois eu dou um prémio a quem partilhar. Responda a uma pergunta. Não responde nada, vocês partilham por amor e por compaixão. Lena, faz favor de partilhar. Conceição Ribeira, Maria de Luz Ribeiro Pinto, partilhem. Todos, partilhem todos, vá. Porque hoje não temos cá a nossa partilhadora, portanto partilhem vocês. Hoje o tema que eu quis trazer, havia a semana passada, como estive adoentado, não pude comparecer aqui ao direto, e o tema da semana passada é um tema que eu gostaria de ter tratado na semana passada, que não dava para tratar hoje. Então eu mudei o tema para hoje para as desgraças. Desgraças porquê? Desgraças porque o mundo, muitas vezes, e as coisas hoje em dia, acontecem tão rapidamente e realmente só acontecem desgraças. Desgraças da própria vida, desgraças do planeta, desgraças do ambiente em que nós vivemos. Hoje são mais as desgraças a bater-nos do que as graças. E nós precisamos trocar esta forma, precisamos trocar as desgraças por graças, por positividade, por acontecimentos mais produtivos, que nos deem uma certa paz, uma certa tranquilidade. Não podemos estar sempre a viver neste mundo de desgraça como nós estamos a viver. É desgraça porque são as desgraças naturais, os cataclismos naturais, é as desgraças económicas, é as desgraças afetivas,
Há um homem que disse, e disse muito bem, todos nós temos o mesmo fim. E eu digo que todos nós temos o mesmo princípio e o mesmo fim. Aquilo que diverge em nós, ou que seja, que nos faz diferentes uns dos outros, é o meio. Entre o princípio da nossa vida terrena e o fim da nossa vida terrena, o fim é igual para todos e o princípio também é igual para todos. O que nos diferencia como bons ou maus homens, como boas ou más pessoas, é o meio. É entre o princípio e o fim. É cada um de nós que consegue fazer a diferença. Claro que entre o princípio e o fim existem grandes momentos de desgraça, mas também existem, se nós quisermos entendermos e fizermos alguma coisa, nós conseguimos ter momentos de grande graça. Pronto. Uma das desgraças que há hoje em dia na humanidade é a falta de diálogo e a falta de compreensão que todos têm uns para com os outros. Parece que as pessoas têm medo de comunicar umas com as outras, têm medo de se dar umas com as outras. Evidentemente que nós sabemos e temos consciência que nem todas as pessoas são boas, mas nós também temos uma parte que não somos bons, não somos corretos, não somos compreensivos, não usamos a compaixão. Não sabemos pôr no lugar do outro. Nós também somos maus, muitas vezes. Infelizmente, existe mais maldade no mundo, mais pessoas a procurarem caminhos fáceis, uma maneira fácil de não trabalhar e ganhar dinheiro, uma maneira de roubar os outros, uma maneira de roubar a vida e a felicidade dos outros, porque não conseguimos nós próprios criar a nossa própria vida e a nossa própria felicidade. E de invejosos, de ciumentos, e porque não temos uma boa formação moral e um bom conhecimento moral, nós caímos na tentação de desgraçarmos então o meio ambiente, de desgraçarmos as nossas próprias finanças, de desgraçarmos a nossa própria vida afetiva e desgraçarmos as nossas relações interpessoais. A grande desgraça é a falta de comunicação. Temos que todos começar a aprender a comunicar mais. Quando se olha para o nosso passado, nós percebemos imediatamente que no passado, e os nossos mais velhos, percebem perfeitamente que no passado havia uma maior comunicação, uma maior interajuda, um maior diálogo do que há hoje. Hoje parece que nós temos medo de comunicar, seja com quem for. Temos medo que interpretem mal as nossas palavras, as coisas que nós dizemos, os nossos atos, as nossas atitudes. Andamos muito preocupados com todos, menos connosco. Temos que nos preocupar mais connosco para conseguirmos transformar as desgraças, até as desgraças naturais que existem, como as grandes tempestades, os grandes fogos, as grandes inundações, acabariam por ser mais suave se a nossa mente estivesse mais tranquila, se a nossa essência estivesse mais tranquila, se nós estivéssemos mais em paz connosco próprios. Evidentemente que cada um de nós tem uma influência na própria vida, quer na vida dos outros, porque na nossa teremos sempre, quer na vida do próprio planeta. Eu não acredito, sinceramente, que o homem consiga resolver o problema deste aquecimento global, do ambiente, das questões ambientais. Eu não acredito que os grandes homens consigam resolver esses problemas. Eu acredito e tenho a certeza, se cada um de nós começar-se a preocupar seriamente com o assunto, na sua própria individualidade, e começar a ter atitudes que realmente são as atitudes desejáveis para que haja um bom ambiente e para que, por exemplo, se nos tornarmos mais cuidadosos, mais limpos, como vos explicar, mais organizados, nós conseguimos, porque somos 7 bilhões e meio, nós conseguimos exatamente fazermos uma coisa muito importante, que é conseguimos melhorar o ambiente. Mas tem que ser por nós. Eu não acredito nada que o coletivo, sem o individual, e não acredito,
qualquer forma, nós já temos essa experiência de há anos, porque a Terra já passou por muitas transformações e nós podemos olhar para trás e reparamos que a própria Terra se consegue consertar. Eu não acredito que o homem se vá destruir pela forma do ambiente. O homem destrói-se a si próprio pela falta de diálogo, pela falta de afetos, pela falta, principalmente pela falta de saber observar e de saber meter no lugar do outro, o que é tão importante. Uma das condições fundamentais e que é subvalorizada é o amor, é o perdão. E essa circunstância de nós, essa emoção, esse sentimento que corre nas nossas veias, tem de ser mais valorizado. A energia tem de ser mais respeitada e tem que ser mais usada no sentido construtivo, no sentido de apaziguamento, no sentido de equilíbrio, pois só assim é que nós podemos pôr também a Terra em andamento num sistema de equilíbrio e a própria Terra a regenerar-se. Se cada um de nós tiver a atitude no meio em que vive, desde o interior da sua casa ao exterior da sua casa, uma atitude positiva de consertar o seu próprio ambiente em que vive e o ambiente em que vive fora de casa, se cada um fizer o seu trabalho, sim, daqui a alguns anos nós temos não temos este desequilíbrio ambiental, mas teremos um equilíbrio ambiental e não sofreremos tantas intempéries. Estas intempéries é o grito da própria natureza a dizer que nós não nos estamos a comportar bem, cada um de nós, nunca nos esquecendo que pelo menos o nosso corpo vai ser devorado pela natureza. Nós temos que se lembrar que existem 4 elementos: o fogo, o ar, a terra e a água, que são essenciais à vida do próprio planeta e são essenciais à nossa própria vida. E há um 5º elemento que é fundamental para nós vivermos e para não sentirmos tantas desgraças, é o amor. E nós confundimos muitas vezes o amor com o gostar de alguém, com o estar com alguém. Confundimos o amor, as diversas formas do amor, conseguimos confundi-las, e o verdadeiro amor não o conseguimos pô-lo do nosso interior para o nosso exterior. O 5º elemento, que é o amor, resolve todos, ajuda e fortalece os outros elementos a consertar-se entre si e a provocarem o equilíbrio na própria natureza. E aí ficaríamos libertos, ou perceberíamos melhor as grandes desgraças que estão a acontecer a nível ambiental e a nível atmosférico e a nível do tempo. Cabe-nos a cada um de nós, ao nosso próprio eu, de resolvermos esta situação. Porque por mais que nós criamos associações não governamentais, por mais que sejamos verdes em coletivo, nunca conseguimos fazer, porque existe sempre aquele desequilíbrio do próprio coletivo, da ganância, do poder, da mentira, de esconder as coisas, de não ser verdadeiro. Enquanto nós, como seres humanos espiritualizados e como seres individuais e únicos e diferentes uns dos outros, conseguimos perfeitamente, com pequenas atitudes, restabelecer o equilíbrio do próprio planeta, da zona onde vivemos. E reparamos na nossa casa. Será que nós somos assim tão limpos como deveríamos? Será que tratamos da nossa casa, da nossa cama, das nossas roupas com o equilíbrio que deveríamos tratar? Será que nós cuidamos do pó da nossa casa com a responsabilidade que deveríamos fazer ou executar a tarefa? Muitas vezes não.
E é aí nessas pequenas coisas que nós conseguimos ver se estamos em sintonia com a própria natureza ou não. Porque se nós não somos capazes de respeitar a cama onde dormimos, e se não somos capazes de a consertar, se não somos capazes de consertar a nossa casa, nós jamais conseguiremos consertar seja o que for. E depois, até por impulsivo, nós deitamos para o chão, para o mar, para as águas, tudo quanto faz mal a nós próprios. Porque nós somos assim por natureza. O que convinha era nós fazermos essa mudança. E se eu fizer, e tu fizeres, e ele fizer, se nós fizermos, vós fizerdes e eles fizerem, eu creio assim que haverá um maior equilíbrio sobre a Terra e um maior equilíbrio sobre a humanidade. Nós hoje vimos muitas desgraças a aparecerem subtilmente e não nos podemos esquecer. Está iminente várias guerras. Várias guerras estão a decorrer. Por exemplo, a mim me custa, quando na Segunda Grande Guerra, eu não falo na Primeira Guerra Mundial, porque foi uma guerra, embora muito violenta, muito forte, já está longínqua e está um pouco esquecida. Mas não posso também esquecer, de alguma forma, que foi a Primeira Grande Guerra que deu origem à Segunda Grande Guerra. E eu não posso compreender como é que na Segunda Grande Guerra, eu compreendo, não posso aceitar, e nem sei quem pode aceitar, como na Segunda Grande Guerra nós matámos muita gente. Nós assassinámos e aniquilámos. Isso aconteceu de 1939 a 45. Nós estamos em 2020 e continuamos de uma outra forma, mas com a mesma essência, a fazer precisamente o mesmo. Eu consigo compreender, não consigo aceitar que os judeus foram tão massacrados na Segunda Grande Guerra Mundial possam ser hoje eles os veículos da grande destruição dos grandes interesses económicos. Praticamente o mundo é comandado pelos judeus, assim como a parte árabe é condenado lá pelos árabes, por Maomé. Eu consigo compreender, não consigo aceitar essa falta de sensibilidade e essa falta de interiorização dos judeus de terem perdido e terem sido tão castigados e não terem aprendido absolutamente nada e de continuarem com guerras, com disputas, com desentendimentos, defendendo eles a capacidade de amar e tendo eles a certeza da grande fraternidade, porque eles se ajudam muito uns aos outros. A quem muito é dado, muito é exigido. E pense que, neste momento, a América, que também lá tem os nossos irmãos, homens e mulheres, aqueles soldados todos que vão para a Arábia. Oh, João, ajuda-me aqui uma coisa. Quando eu refiro-me à Arábia, não é? É toda aquela coisa do Maomé, não é? Pode ser ou não? Desculpa, diz? Oriente Médio, pronto. Custa-me acreditar como é que homens e mulheres dos Estados Unidos da América se pressupõem pela ordem de um homem de ir para o Afeganistão, para fazer essas, para o Iraque, de se meterem com o Irão, de andar. Não é o país deles. Cada um deve tomar conta do seu próprio país. Se as pessoas querem guerra, façam guerra na América. E os do Médio Oriente, não é assim, João? Os do Médio Oriente que façam a guerra deles. Não têm é que trazer a guerra para a Europa e nem os americanos têm que levar a guerra para lá. Cada um faça a sua guerra no seu próprio continente, no seu próprio país, não nos países dos outros. Porque isso tem consequências gravíssimas para os outros. Esta questão e esta grande desgraça que é o grande fluxo das pessoas que fogem das suas terras para as outras terras, que acabam por não ter condições morais
e condições psicológicas para os receber e os terão que receber pela comunidade internacional, as pessoas esquecem-se que, não havendo essa preparação, não poderá haver boa coisa. Hoje vê-se muitos homens, muitas mulheres e muitas crianças e Cruz Vermelha e organizações não governamentais a lidar com toda essa imigração, que fugiu com toda esse fluxo migratório das pessoas para o continente europeu. E é um problema grave, porque daí vêm as questões religiosas. Essas questões religiosas vêm nos trazer problemas enormes, porque não são as nossas questões culturais que estão em jogo, mas são as questões culturais deles próprios. É impossível nós termos na Europa uma cultura como existe no Médio Oriente. Não é possível. Portanto, as pessoas que vêm do Médio Oriente para aqui, elas têm de perceber que, a partir do momento em que saem do Médio Oriente, têm que se esquecer e têm que abraçar, se querem ser ajudadas, as ideias, a cultura do povo que as recebe. E não têm que implantar nada e nem de impor. Existem muitos casos de homens que casam com mulheres europeias e convidam-nas, pois, a converter-se ao islamismo. É islamismo que se diz, não é, João? Ao islamismo e a converterem-se ao Maomé. Porquê é que eles fazem isso? Fazem isso porque o homem aí tem muito poder. E o homem depois fica encarregue dos filhos, depois já pode maltratar, pode ter outras mulheres. Esses homens geralmente costumam ser muito bons para as mulheres quando as namoram. Depois de casarem com elas, é que são horríveis. Passam de bestial a bestas, porque a bestialidade deles, ou eles serem muito bons nessa altura, é para cativar, é para manipular. E é o que acontece entre cada um de nós, é o que acontece connosco próprios. Nós às vezes nos manipulamos a nós e nos enganamos para atingirmos determinado objetivo. Quando o atingimos, nós depois começamos a ter uma postura completamente diferente, um comportamento completamente diferente e uma atitude completamente diferente. É por isso que hoje muitas mulheres maltratam os homens e muitos homens maltratam as mulheres. E maltratam de tal forma que chegam a tirar a vida, às vezes gratuitamente, com futilidade uns aos outros. Hoje o problema é grave, da desgraça, da violência. É muito grave e é uma desgraça muito grande, porque quando acaba na morte de alguém, é a mesma coisa que uma guerra. É uma guerra mais pequena, é certo. Uma guerra que parece não ter importância nenhuma, mas que faz toda a diferença. Porque quem consegue tirar a vida de outrem, consegue provocar uma guerra a nível mundial. Nós percebemos isso pelos presidentes que neste momento são importantes na Terra, que não têm importância nenhuma, devido à sua cultura, ao seu conhecimento e à sua vivência, à sua falta, principalmente de compreensão, à sua falta de compaixão e à sua falta de amor, embora muitas vezes usem até a religião e as seitas para se autopromoverem. Esses homens são como o Hitler. Hoje as pessoas muitas vezes fazem um culto muito grande ao nazismo. O nazismo foi e é e será sempre uma grande praga. Nenhum partido político, nem nenhuma ação política que desrespeite os direitos humanos na sua essência, os direitos das crianças e dos homens, os direitos dos seres humanos, nenhum partido pode ser bom partido se desrespeita algum parâmetro desses direitos. Nenhum. E nós, cada um de nós, continuamos a alimentar essa corja de espíritos diabólicos
Porque se existem espíritos diabólicos, eles serão espíritos diabólicos encarnados. Essa coisa de espíritos diabólicos iludidos que vamos ter um dia de amanhã melhor. Não vamos. Não vamos, e as coisas estão-se a tornar a passos largos cada vez mais graves. Quer para o nosso país, Portugal, que é nós, portugueses, temos que preocupar com Portugal, não desprezando nenhum outro país, mas primeiro temos que se preocupar. Porque quem não se preocupa com a sua própria casa, não saberá nunca governar a casa dos outros. Já dizia-se no Abecassis, quando teve a relação com o próprio Sá Carneiro, um dos amigos se disse que criticou-a por ela se meter com o Sá Carneiro, que era um homem casado, evidentemente, havia um grande amor entre eles, e ela não foi parca em palavras e disse exatamente assim: quando não souberes governar a tua casa, como queres governar um país? Não disse para ele, disse para um amigo dele que queria ocupar o lugar dele. Ora, nós percebemos exatamente que o nosso princípio vital tem que estar em equilíbrio para não haverem tantas desgraças e para que as desgraças não sejam alimentadas. Tu tens que te entregar a ti próprio e não entregar aos outros. Por mais que os outros te possam dizer, seja o que for, se não fores tu próprio a dizeres a ti próprio e a perceberes o que queres da própria vida em que estás inserida e do próprio meio, tu não consegues ultrapassar os obstáculos, porque depois a própria espiritualidade energética começa em ação, e a própria espiritualidade energética não quer dizer o espiritismo, quer dizer a espiritualidade energética é bem mais forte que todas as outras coisas. Então a espiritualidade energética vive consoante os pensamentos e as ações de cada um de nós, e essa não tem compaixão, não tem afeto. Essa é como a matemática exata, em que realmente as coisas são concretas e objetivas. E é essa espiritualidade que muitas vezes trabalha neste planeta Terra e trabalha junto de nós, mas trabalha conforme a nossa ação, conforme o uso que nós damos à nossa própria liberdade, o uso que nós damos à nossa própria criatividade. É por isso que é importante cada um de nós fazer o seu próprio papel para que a sua vida não seja uma desgraça. Para quando chega ao fim, que é igual para todos, não diga, olha, vivi uma vida que não prestou para nada. Se viveu uma vida que não prestou para nada, ou se a tua vida neste momento não presta para nada, pensa duas vezes. Porque não existem culpados, existem pessoas distraídas e que não fazem uma reflexão em si próprios e sobre si próprios para poderem caminhar de uma forma segura e de uma forma equilibrada. Evidentemente que os bons seres espirituais, os amigos espirituais, não podem atuar em conformidade com o desejo do homem bom ou do homem mau. Eles atuam em conformidade com as atitudes, seja do homem bom ou do homem mau. É por isso que se cria essa, como não há uma compreensão e um conhecimento, cria-se então essa história que outrora eu já comentei sobre Deus e o diabo. É por isso que existe em nós próprios o ódio e o amor. E é por isso que ao existir o ódio e o amor, nós podemos experienciar as desgraças, mas também podemos experienciar as graças para nos prepararmos depois para as desgraças, uma vez que a vida é cíclica sempre. Tu hoje que tens 40 anos e 50 anos, estás a viver coisas que viveste aos 10 e até aos 6 anos.
porque tudo se repete, a essência é a mesma. E viverás até à tua morte, só deixas de viver e passarás a viver coisas diferentes quando tratares desse problema que és tu próprio, que é a tua própria essência. O resto que podemos dizer não passa de uma pequena fantasia e de filmes de ficção científica que nós fazemos na nossa mente, ou que os outros fazem para nos iludir, ou que nós próprios permitimos essa ilusão da magia, do fantástico e da ficção científica. Porque nós todos somos um pouco grandes criadores deste palco da vida, como atores que somos, criamos muitas coisas. E ao criarmos essas coisas, se essas coisas não tiverem em afinidade ou coordenadas positivamente, evidentemente que serão coordenadas negativamente. E daí vêm todas as desgraças que nos vêm acompanhando, que nos vão acompanhar a vida inteira. Nós precisamos ter uma maior consciência das coisas. Nós precisamos despertar rapidamente. Por exemplo, os cientistas nos dizem que Portugal um dia destes vai sofrer um tsunami, e juntamente provocado por um grande terremoto, que foi como em 1775, se não estou em erro. João, é verdade, não é? Sim. 1775. Estão fartos de avisar. E o que o nosso governo e nós temos feito? Nada. Absolutamente nada. Não damos a ouvidos porque nós nem sequer acreditamos que isso vai acontecer. Pois se não acontecer este ano, para o ano acontecerá, ou para o outro ano, de certeza que acontecerá. Porque passou, e nós sabemos, já temos a experiência, por exemplo, um grande vulcão que rebentou em determinada altura, passado uns anos, depois arrefece, e o vulcão para. Passado uns anos, às vezes 100 anos, o vulcão explode na mesma, com uma maior intensidade até. Nós sabemos que vai ser inevitável uma parte da destruição e das mortes que vão haver na altura em Portugal. Ora, nós estamos avisados pelos cientistas, que não temos respeito por eles, que são pessoas que se dedicam afincadamente e que não são corruptas porque não têm qualquer interesse, porque são bem pagas para fazerem o seu trabalho. Nós estamos avisados por eles. O que os nossos primeiros-ministros, os nossos presidentes, os nossos deputados têm feito? Absolutamente nada. Porque eles pensam que são intocáveis. O que é que o povo tem feito? Absolutamente nada, porque o povo pensa que isso não vai acontecer. Isso só acontece na China, no Japão, noutros países. No nosso não vai acontecer. Pois aí é que está o nosso engano. Todos os que vivemos na Terra, tudo é possível de acontecer. Nós, outrora, não tínhamos na nossa cultura o homicídio vincado. Havia um homicídio aqui, outro ali, de quando em quando. Hoje não. Os homicídios são mais rápidos, são em maior número. Nunca ninguém pensou que Portugal, que era um país de paz e de amor e que recebe bem as pessoas, fosse um país onde se organizasse tanta máfia, tantas pessoas a destruírem a vida das outras pessoas, tantas pessoas a matarem outras pessoas por futilidades, por pequenas futilidades, por ciúme, por ódio, por inveja, pela terra, pelo dinheiro, pelo poder, pelo controle, pela manipulação e pela convicção de que nós somos propriedade de alguma coisa e que essa coisa é nossa propriedade. Isso é um erro fatal. Qualquer tipo de religião, de doutrina filosófica ou científica que nos venha a dizer o contrário, está errada. Porque nós temos que perceber exatamente que as coisas não são como nós muitas vezes nos querem incutir. É por isso que existem muitas teorias da miséria, teorias
da conspiração. Nessas teorias da conspiração existe sempre uma verdade. É a essência de quem criou a teoria. Essa essência é verdadeira. E há muitos que depois pegam nessa essência e põem em prática. E é aí que vem a verdadeira desgraça. E a nossa forma de ser, de medos, de angústias, de não acreditarmos em nós, de subvalorizarmos toda a nossa capacidade, leva-nos ao silêncio. E o silêncio torna-se ensurdecedor, mas facilitador para que todo o mal triunfe. Portanto, são horas de cada um de nós acordarmos seriamente para os problemas atuais. Nós temos os sinais através das desgraças pessoais, das desgraças dos países, das desgraças da terra e das desgraças das pessoas que provocam mesmo essas desgraças. Nós temos que perceber que existem homens que mandam incendiar pinhais, florestas inteiras, para outros homens irem a apagar esse fogo. E para que haja um devastamento da floresta. Quem o faz, fala consciente do erro que está a cometer. Quer queiramos, quer não, isso vai ter um impacto ambiental muito negativo. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas fazem isso. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões de pessoas não fazem nada. Numa relação numérica, a maioria acaba por triunfar. Mas a maioria tem que estar unida. Espiritualmente, os seres e os nossos amigos espirituais têm uma união que temeríamos nós termos aqui na Terra. Têm uma compreensão que temeríamos nós termos aqui na Terra. Têm um amor e uma compaixão que temeríamos nós termos aqui na Terra. Há muitos que ainda querem fazer-se que têm, fingidamente, hipocritamente, como se estivessem num filme a serem filmados, então querem mostrar que têm algum valor. Todos temos valor, porque somos únicos, somos especiais. Mas o valor tem de ser utilizado em nós próprios. Nós não podemos reclamar o poder de mandar, o poder de castigar, o poder de criar a pobreza para depois chorarmos e dizermos coitados destes pobres, destes desgraçados. Coitados daqueles que sofreram as intempéries. Nós temos esse exemplo em Portugal, nos últimos focos que houve no tempo, em 2017. Foi em 2017, não foi, João? Está aqui, aqueles focos grandes, piores, foi em 2017. Nós percebemos qual era o governo que nos estava a governar. É o mesmo governo que nos está a governar hoje. Houve pessoas vítimas, pessoas mortais. Não se viu ninguém a ser acusado. Ainda ninguém pagou, quer moralmente, quer fisicamente, por esses assassinatos. Todos esses fogos foram metidos, como do Pial, Leiria, foram fogos metidos. E nós temos consciência que foram metidos por 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. E o que fizeram as outras pessoas continuam caladas. O que é que nós percebemos? No movimento de solidariedade que todos fizemos, cada um à sua maneira, essa solidariedade foi aproveitada para aqueles que mais posses tinham de reconstruir as suas casas. Não foi aproveitado para aqueles que tinham menos posses. Não foi aproveitado para 1 ou 2 ou 10 que tinham menos posses. Mas, em contrapartida, 50 que tinham muitas posses aproveitaram mais esse movimento de solidariedade
ou foram os beneficiários desses movimentos de solidariedade. É por isso que eu não sou muito de acordo da solidariedade feita dessa forma. Sou de acordo que a solidariedade seja feita da forma individual. Cada um vai a esses lugares, vê o que as pessoas precisam, cada um leva o poder, porque essa é que é a verdadeira solidariedade. Reparem, levam o que podem e conversam cara a cara com as pessoas, veem a dor e o sofrimento no rosto dessas pessoas, que é isso que nós precisamos fazer. Então, nós estaríamos mais motivados para nos preocuparmos não só naquele momento de dor, mas nos momentos seguintes. E aí criam-se laços de amizade, relações interpessoais maravilhosas. É aí que nós conseguimos combater as grandes desgraças. Agora, se usarmos organizações por um meio, nós já sabemos que a solidariedade provocada por nós nunca vai chegar às pessoas que deveriam chegar, que são os mais carenciados e os mais necessitados. Muitas pessoas e organizações fazem a solidariedade para serem vistas socialmente e reconhecidas socialmente. Mas nós também temos exemplos neste país e nós temos que falar de Portugal, porque é em Portugal que nós vivemos, é em Portugal que nós existimos. E a espiritualidade em Portugal adapta-se à cultura, por isso é que nos manda para esta terra, devido à nossa evolução espiritual. A outros mandará para a América devido à sua evolução espiritual, e a outros para a África devido à sua evolução espiritual, e outros para o Médio Oriente devido à sua evolução espiritual. Pois cada união de seres espirituais vai vigiando, observando os comportamentos, as atitudes e a evolução de cada ser que foi mandado ou que foi pedido para eles descerem nesses lugares para poderem auxiliar. Então, essas organizações existem apenas, e nós temos um grande exemplo, por exemplo, naquelas das doenças raras. Uma mãe perde um filho. Perder um filho é uma coisa má, porque tinha uma doença rara. Cria uma associação. Atitude muito bonita. Guia-se por todos os meios de pessoas que estão bem vistas socialmente, até a mulher de um presidente ou de um primeiro-ministro e muitas outras pessoas. Todas essas pessoas apoiavam essa associação. Resultado, quando vamos ver, essa associação servia apenas o interesse daquela pessoa. Quer em viagens de luxo, querem viagens de luxo, querem dinheiro, querem tudo. Eu compreendo a situação do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, custa-me aceitar como é que alguém, perdendo o seu filho ou a sua filha, consegue usar essa perca para se autopromover e para crescer materialmente, financeiramente e socialmente. E eu pergunto se ali existe amor. E também sei responder: não. São pessoas que não sabem amar. Não se deixam amar, nem sabem amar. É isso que nós temos que começar a aprender na escola da própria vida e ensinar aos nossos filhos para que realmente não sejamos vítimas de tantas desgraças. Evidentemente que as desgraças alheias, nós costumamos dizer que temos a ver com isso. Temos muito. Porque nós, de uma forma indireta e subtil, somos responsáveis pelas desgraças alheias. Até às vezes pelas nossas palavras, pelas nossas opiniões e pelas nossas atitudes. Às vezes, ao ver o panorama nacional e os programas em que muitos cronistas e comentadores fazem, custa-me, eu compreendo
compreender, eu compreendo. Mas custa-me a aceitar as posições ridículas e mal formadas que essas pessoas têm. Não é que estejam a falar mal, cuidado. Nenhum deles fala mal. Falam todos muito bem. Mas se eles têm aquele conhecimento, têm aquela certeza das coisas, então não é de usar esse mesmo conhecimento e a certeza das coisas para fazer uma mudança? Por isso é que a mudança tem que começar pelo eu e não pelo nós. Quando chegar ao nós, ao vós e ao eles, já está os alicerces solidificados e aí haverá êxito sem sombra de dúvida e haverá muito menos dor e sofrimento, que é a desgraça, e muito menos e muito menos desequilíbrio. Se olharmos para o campo da saúde, antigamente nós éramos sujeitos a operações e durante a recuperação nós ficávamos no hospital porque não vínhamos para casa porque estávamos sujeitos a morrer. Hoje em dia, os hospitais fazem operações em que no mesmo dia ou no dia seguinte mandam as pessoas para casa para desocupar as camas. É mais importante desocupar as camas e é mais importante ganhar-se dinheiro do que ter o aspecto humano a sobressair, a valorizar. Subvaloriza-se ou não se valoriza o ser humano. Não se valoriza o ser humano. Jamais se vai valorizar o ser espiritual. Essa é a grande questão. Então, se não se valoriza o ser humano, se condena logo e não tratam, o que é que estes médicos que são formados nas nossas universidades e são formados pelos dinheiros dos contribuintes andam a fazer como médicos? Nos outros países, os médicos não têm o poder que no nosso país têm, mas nos outros países são milhões de pessoas. Aqui somos só 10 milhões. Como é que 10 milhões de pessoas, os médicos não têm a consciência amorosa? Os médicos têm guerras entre si, nos hospitais, nos centros de saúde, têm guerras entre si porque aquele médico que trata humanamente e não por um número a pessoa é logo vingado e os outros não o deixam ir para a frente. Como é que pode um médico que trabalha num hospital ir para uma clínica privada ou para um hospital privado só porque é pago, sabe fazer e é competente nesse hospital e num hospital público vira as costas ao seu doente porque ele esquece da obrigação que tem. Noutros países os médicos são formados e têm que estar 5, 10 anos ao serviço do país para compensar aquilo que o país gastou na formação desse médico. Neste país, isso também acontece. Mas muitos são os médicos que se vão embora, esquecendo-se que são médicos graças à contribuição do agricultor, daquele que trabalha na calcetada, no calceteiro, daquele que trabalha nas obras, daquele que trabalha 3 turnos nas fábricas, daquele que trabalha nos campos, daquele que trabalha desalmadamente, que tem 2 empregos e que faz horas extraordinárias e que ainda tem que pagar impostos desses para serem formados. Quanto a esta falta de respeito e de moralidade existir nesses nossos irmãos, que não deixam de ser nossos irmãos, nessas pessoas maravilhosas, que não deixam de ser maravilhosas, têm um lado menos elegante, mais estúpido, se assim lhe podemos chamar, como é que nós podemos fazer conta com eles? Como é que sentirá aquelas pessoas que pagaram sempre os seus impostos, que foram escolados pelo próprio Estado, que foram escolados pela própria
pelos responsáveis, pelos trabalhadores do Estado. Como é que esses não têm um peso de consciência? Como é que esses que fazem parte desse Estado não têm um peso de consciência? Porque não são humanos. São tão egoístas, tão gananciosos, tão cínicos, que só se preocupam com eles. Não estou a julgá-los. Eu até compreendo a situação. Agora, do compreender ao aceitar, vai uma grande distância. Eu não faço parte daquele número de pessoas que, percebendo que as coisas não estão bem, fica em silêncio. Não fala. Fica num silêncio ensurdecedor para que triunfe todo o mal. Não. Não faço parte. Se houve reencarnações em que eu fiz parte desse grupo, deixei de fazer parte há muito, muito tempo. E há algumas reencarnações. É por isso que eu escolhi este tema da desgraça, porque este tema não é só espiritual. É um tema bastante terreno. É um tema de falta da humanidade. É um tema que nos alerta para a falta dos valores principais, dos valores da existência em comunidade, dos valores da força, da coragem, da determinação e dos valores da vitória. Nós percebemos e olharmos, não sou contra ninguém. Acho que todos têm o seu papel na sociedade. Mesmo as pessoas mais más, mais horríveis, mais pestilentes, mais tóxicas. Porque se não houvesse tanta desgraça, nós também não aprendíamos e não evoluíamos. Não chegaríamos lá. E nós precisamos de chegar a algum lugar. Então, é preciso termos consciência de não fazer parte desse grupo de pessoas tóxicas, pessoas malvadas, pessoas ruins. Ora, espiritualmente, eu quando digo que aceito todos e compreendo, eu vou-vos já explicar. Porque espiritualmente existe a lei da causa e do efeito, assim como terrenamente. Existe uma lei da física que se chama de causa e de efeito. João, é ou não é verdade? Pronto. E a lei da física da causa e do efeito é muito parecida com a lei espiritual da causa e do efeito. Portanto, eu estou sempre descansado. Porque sei, quem colhe vento, quem semeia vento, escolhe tempestades. E quem irradia luz, colhe paz. Portanto, as maiores desgraças que cada um de nós tem é pela falta de atenção daquilo que está a semear. Agora, que ninguém tenha dúvidas que aquilo que semeia, que a sementeira que faz para a terra, vai germinar e dar um bom ou mau fruto, se a semente for boa ou má. Por isso, em vez de nos queixarmos das desgraças que são a nossa própria vida, o nosso próprio ser, há que tentarmos refletir. E não porque alguém nos diga, porque alguém nos obrigue, mas porque nós queremos fazer jus à nossa individualidade, à nossa liberdade, à nossa capacidade de amar, à nossa inteligência e à vibração do amor que nós todos possuímos. Muitos não desenvolvemos. Às vezes, no espiritismo, fala-se muito em mediunidade. E pensam que a mediunidade é só a comunicação dos espíritos através de um médium para dar uma comunicação, quer através da psicografia, quer através da psicofonia e através de outros meios, para dar informações aos outros. Não. Mediunidade é o conhecimento que a pessoa tem da sua própria espiritualidade e da diferença do mundo espiritual para com o mundo terreno. Tanto que às vezes o nosso conhecimento espiritual profundo leva-nos a suavizar todas as desgraças que se passam à nossa volta, porque nós sabemos e temos consciência o porquê daquilo estar a acontecer. Agora, não quer dizer que tenhamos que aceitar e apoiar. Outro dia fiquei extremamente magoado com uma notícia que saiu e realmente, depois de observar, cheguei à conclusão que as pessoas tinham metade da razão, não toda. Nós sabemos que nestas eleições
muitos foram os partidos novos que apareceram na Assembleia da República. Esses partidos estão a representar pessoas, quer queiramos, quer não. Mas o que fizeram? Aqueles que estão sozinhos e aqueles que ganharam mais umas pessoas, o que é que fizeram? Fizeram que estão a alimentar a podridão deste país. Por exemplo, este fim de semana, num partido, que é o LIVRE, houve uma reunião porque não concordaram com a senhora que foi eleita deputada. Ela foi eleita deputada, se foi para deputada, ela está a representar o povo e tem que representar o povo. O partido dela não concordou com umas atitudes que ela teve, até podem nem estar certas, e então agora queriam que ela renunciasse ao mandato. Em democracia, nós temos de ter muito cuidado com aquilo que dizemos e fazemos. Porque quando se escolhe um líder de um partido, se escolheu, assume-se a escolha e a responsabilidade. Poderão fazer, aquele partido poderá dizer que não concorda nada do que aquela senhora está a fazer. Não a pode tirar do Parlamento para pôr lá outro, porque quem foi eleita foi ela. O mais que lhe podem fazer é pedir que ela se torne independente. E aquele partido fica sem representação parlamentar. A guerra que fizeram à volta da senhora não quer dizer que ela tenha razão, mas terá alguma. Não quer dizer que os outros não tenham razão, mas terão alguma. Mas aquele desequilíbrio que há ali e que foi transposto para o povo mostra bem a ganância do poder que nós muitas vezes, quer consciente, quer inconscientemente, temos. E é daí que advêm as nossas desgraças. Aí começa a desgraça. Porque aquilo que se poderia fazer mais positivamente vai deixar-se fazer porque se criou uma descredibilidade, quer perante o partido, quer perante aquela que estava a representar o partido, mas que deveriam entrar no Parlamento, todos os que entram no Parlamento, deixarem de representar os partidos, mas representar a vontade do povo, substituindo, porque o Parlamento existe para isso. Eu não posso chegar ao Parlamento e ir falar. O João também não. Eu posso me unir ao João e fazer isso. Mas nós não podemos lá ir falar, não temos. Mas nós temos lá deputados para falarem por nós. E enquanto os deputados não falarem por nós e falarem pelos partidos, estas questões ambientais nunca serão resolvidas. As questões da pobreza nunca serão resolvidas. As questões das injustiças nunca serão resolvidas. E porquê? Porque depois eles vão falar com o legislador. O legislador faz a lei consoante aquilo que o Parlamento quer, mas não aquilo que o povo quer. Porque se assim fosse, se o Parlamento estivesse cheio de boas intenções, já tinha mudado muitos artigos, que às vezes muda aqueles mais convenientes, da própria Constituição e posto esses artigos de acordo com as realidades e com os problemas atuais. Coisa que não aconteceu e que ninguém quer fazer. Agora vocês vão dizer, o que é que aquele homem está para ali a falar? Afinal de contas ele é espírita, é espiritualista e agora também deu um político. Não, eu estou a fazer uma análise, uma observação sobre aquilo que passa na nossa realidade e que tem interferência direta na nossa vida. Por exemplo, todos eles, de alguma forma, alguns não, outros sim, prometeram ao povo que iam aumentar os ordenados. Às vezes assusta-me neste país. Faz-me lembrar um homem que existiu neste país, pelo menos mais estadista, que estes homens são. E faz-me lembrar o Sá Carneiro ser morto pelos seus próprios, da sua raça partidária e das outras raças partidárias, tudo inconcluído com os americanos. E faz-me lembrar a desonestidade de todos eles. Porquê? Simplesmente pelo facto das pessoas andarem envolvidas
numa ilusão muito grande. Então, nós sabemos que quando a Troika veio para Portugal, eu já não estou em direto, tiraste-me de direto, João. É que não me estou a mexer no direto. Nós sabemos que quando a Troika veio para Portugal foi necessidade de pôr impostos especiais. Está na Constituição, mas que só durariam esses impostos enquanto nós consertássemos o nosso país. Ou seja, a Troika só saía do país, obrigou o próprio país a pôr impostos em tudo quanto era sítio, a pagar menos, a fazer uma série de coisas. Obrigou, foi a Troika. Portugal estava na falência, porque um primeiro-ministro lembrou de pôr Portugal na falência. Então, a Troika, extraordinariamente, segundo a Constituição portuguesa, a Troika, usando esse extraordinariamente, o governo em exercício, teve que aumentar os impostos, teve que pôr impostos onde não tinha que pôr, teve que aumentar IVAs, teve que fazer uma série de coisas. Ora, quando a Troika foi embora, por princípio, por moralidade e até por seriedade económica, todos esses impostos extraordinários deveriam ter sido retirados, porque é assim que está na Constituição. Outro dia, apercebi-me, para se baixar o IVA da luz, teve que se pedir a Bruxelas. E apercebi-me mais. Não há grande interesse em baixar IVA nenhum da luz, nem do gás, nem do raio que os partam. Sabendo nós que 50% por dia do IVA sai para a União Europeia. Porque a União Europeia também nos deu dinheiro para desenvolver-nos. Nós não nos desenvolvemos, fizemos o que quisemos, o que nos apeteceu, pois agora temos que devolver o dinheiro. Agora reparem, quando foi para manipular o povo, disseram-lhe a eles que não iam aumentar os impostos. E aumentaram os impostos. Que iam descer os IVAs das coisas principais, uma delas era da luz. E não desceu os IVAs. Porque os parlamentares só se preocupam com eles próprios. Mas houve um partido que pediu para que os partidos não pagassem IMI. Quer dizer, estão no Parlamento, ganham uma percentagem pelo nível de votos que ganharam. Prontos. E ainda por cima não querem pagar o IMI. Até e porquê é que eu hei de pagar e tu há de pagar e ela há de pagar? Né? Em democracia, o que é para uns é para outros. Em democracia ditatorial, que há 40 anos que este país vive, o que é para um não é para os outros. Um dos casos mais chocantes, tenho uma admiração pelo homem em si, é o Presidente da República ter permitido e não ter dissolvido de imediato o Parlamento, quando o Parlamento decidiu dar um ordenado público, um ordenado mínimo à função pública e um ordenado mínimo aos privados. Sendo que são os privados que pagam os impostos de verdade. Os funcionários públicos apenas recebem menos. Onde é que se viu, num país democrata, haverem dois ordenados mínimos completamente diferentes? Não satisfeitos a isso, o povo contentou-se com essa divisão e, numas eleições que houve há poucos meses, a comandita que assim ordenou que fosse, conseguiu novamente que agora se vá aumentar o ordenado mínimo mais no público do que no privado. E nós temos um Presidente da República, que até é boa pessoa, não desfazendo da minha pessoa, claro, ele é muito boa pessoa, mas não desfaço da minha,
que vê uma coisa dessas e não tem a coragem, a audácia, sendo uma personalidade pública e sendo representante de todos os portugueses, de fazer, seja lá o que for, e porque tem muito que fazer, e se quisesse podia fazer muito, e então deixar as coisas continuarem. Agora vocês dizem assim, mas o que é que isto tem a ver com a espiritualidade? E eu vou-vos dizer assim, meus caros amigos e irmãos, tem tudo. Porque são estas atitudes, são estas ações que depois determinam o estado de um país. Quer a nível ambiental, quer a nível económico e quer a nível social. E é daí que vem a grande violência, o egoísmo, a inveja, é daí que vem a raiva, o rancor e o ódio. Reparem quantas pessoas, por causa das finanças, porem em prática, porque têm que pôr em prática, não é? Essas leis, muitas vezes desfavoráveis aos mais pequenos, reparem quantas pessoas vão à falência, desagregam-se famílias e mais, desagregam-se famílias e as pessoas acabam muitas vezes, olha que a imagem está parada, João, as pessoas acabam muitas vezes por ter má vida ou por pôr termo à vida de alguém. E essa é a grande questão das desgraças. Por isso é que o movimento religioso, o movimento político, não está parado a imagem? Está ou não está? Eu acho que está, porque eu não a vejo andar. Paraste a imagem para me calares, foi? Meninos, a imagem aí está a trabalhar ou vocês já se foram todos embora e ela parou? E eu deixei de estar em direto. Aquilo era digno de tirar uma fotografia ali a mim, opa. Ó João, realmente, eu ficava ali. Não sei se parece um ditador, se parece um fascista. Meninos, alguém responde? Ninguém responde. Olha, hoje não gostaram nada de me ver, que ninguém responde. Isto parou mesmo. Desligaste o direto? Não parou. Então parou aonde? Não sei, vamos ver. Prontos. Parou agora. Já parou.